Então acho que foi aí que foi veio o caminho, né? Mateus 6, observar as aves do céu. Nesse momento de pausa, que as pessoas não podiam mais vir, foram momentos especiais. E ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando nesse negócio da live, o Arroz estava escrevendo. E aí teve um dia que a gente juntou, e aí, o que aconteceu nesses dias? Isso aqui, a gente falou isso aqui. Quando a gente foi conferir o que estava sendo falado, era exatamente a continuação daquilo que Deus tinha nos dado no começo do livro. Acho que foi aí que começou a esquentar e acho que pegamos uma via, né? E começou a ter velocidade, mas foi esse tempo em todo que ao mesmo tempo o Pai nos deu essa palavra de selar, era uma pausa para tentar percebê-lo, entendê-lo, e foi nesse tempo inteiro que continuamos falando, anotando, escrevendo, reorganizando as ideias, e aí foi tomando forma as coisas, né? Foi tomando forma. Esse livro, ele é composição de conversas, de oração, de sacerdócios. Muita coisa que tem nesse livro, você que não leu, adquira um. Muita coisa que tem nesse livro foi coisas que o pai falou no sacerdócio enquanto nós estávamos na casa ainda. Entendeu? Então, quando a gente se juntou, né, a gente sempre fez esse processo, ministrações, então ele tem partes de ministrações, né, e quando a gente se juntava para conferir, a gente começava a conversar e debruçar sobre isso, o pai ia mostrando coisas novas e nos fazendo lembrar das coisas que ele nos falou no tempo de sacerdócio na casa, em relação a esse tempo que a gente está vivendo, entendeu? Então, o livro, ele é muito pontual para esse tempo, em toda a sua estrutura, em todo o seu processo, né? Deus sempre foi muito pontual com a mensagem, tanto que chegou um tempo que eu ficava só aqui nas reuniões com o caderninho, anotando, que chegou um tempo que cada vez que a gente se encontrava, a canetinha de ouro. Era 10, 20 páginas. Chegou um momento que o pastor falou, para de anotar, senão esse livro não vai acabar nunca. Daqui a 5 anos. Porque assim, ô Júlia, o negócio é o seguinte, assim, como é que tá o livro? Não, tá crescendo, tá assim, mas você tá colocando o quê? O livro já era pra ter acabado, já, a gráfica tá me apertando as coisas que tem que andar, tem que contratar as coisas. Eu falei, não, mas faz sentido. Ô Fábio, se faz sentido, não vai acabar nunca, porque toda vez que tá escrevendo mais coisa... Toda vez. Eu tô aqui porque já é um costume, né? Algo que eu aprendi com o próprio pastor, né? Que ele sempre fala, anota tudo. A diferença de Davi para Saul é que Davi sempre registrou os seus dias, entendeu? Foi por isso que ele se tornou o que se tornou. Então, eu sempre tive esse zelo de anotar tudo mesmo. E ali na reunião, aí o pastor começava a ministrar e de repente ele soltava alguma coisa e falava, cabe no livro. Eu já separava no caderno aqui, essa parte é do livro. Aí de repente chegava em casa, debruçava sobre isso, aí quando a gente ia conferir, tanto que, assim, um dos capítulos que eu gosto demais... Eu queria perguntar isso, Júlia. É uma pergunta que não quer calar. Qual é o capítulo que mais mexeu com você? Coloca aí. Chorão. Coloca nos comentários. Jeremias. Isso aí, coloca nos Vamos batizar a partir de hoje, viu, gente? Jerê. Essa é uma experiência pessoal e é exatamente sobre esse capítulo. Eu sei qual é. Que o nome fala, os meus passos perseguem os teus, que... Foi nesse capítulo que ele desabou na sala e ninguém conseguiu escrever mais nada. Foi um dia que só tava a gente aqui, as câmeras, não tinha mais ninguém aqui, né? Tava tudo fechado, aquela loucura. E eu lembro que, na verdade, tem tanta coisa nesse livro sobre essa ministração, mas praticamente o pastor não ministrou, né? Primeiro porque o pai desmanchou tudo que ele anotou, como sempre. Então foi algo muito espontâneo, desde o período das canções, né, das ministrações. E quando ele começou, falou isso, ele ministrou o capítulo desse livro. E aí deu no que deu. Quando a gente foi conferir, eu não conseguia ler. Eu comecei a chorar. E aí já começou a engasgar aqui. Aí eu olhava pro Fernando, olhava pro pastor e falei, eu não consigo avançar, acabou. Tá escrito aí, eu não consigo. Se vocês quiserem ler, pega o computador, lê aí. Mas assim, respondendo já essa pergunta, é o capítulo que eu mais gosto, né? Que fala sobre aquela jornada entre Enos e Enoque, né? Então, pra mim, assim, e é aquilo que a gente tem aprendido, que o pastor comentou aqui, nem sempre a geração que planta é que vai colher. E às vezes a gente precisa entender a nossa porção como geração. E quando a gente tem um entendimento disso, você não é um cara que vai querer consumir tudo, porque às vezes o pai te chamou para ser um plantador e não aquele que vai colher.
Então, para mim, mexeu demais isso daí, né? Por essa questão que Deus fez questão de tornar essa obra muito orgânica, por meio de ministrações, conversas. Às vezes a gente não escrevia nada, só conversava. Eu chegava em casa e começava a organizar aquilo que a gente Tinha conversa nossa que era só sobre o plano escatológico do futuro de Deus, o que Deus estava fazendo. Houveram vezes que a gente se juntou e a gente começava a conversar. O que Deus está fazendo agora? O que está acontecendo na igreja do Senhor? Como a igreja tem desenvolvido isso? E daqui a pouco alguém tinha que falar, alguém tinha que colocar a bola no chão. Ô gente, vamos escrever aí, porque a gente já tá aqui 2 horas conversando sobre o que Deus tá fazendo, o que o Espírito falou, mas o livro tá aqui, ó, parado. Se você pegar todas as conversas, dá mais um livro. Dá mais um livro. Mas aí são 38 capítulos. Você nota, você tá lendo, você fala, cara, tinha mais coisa pra eles escreverem e eles não colocaram. É uma Na minissérie. verdade, a gente deixou de fora 40 páginas aí, entendeu? Porque o livro ficou enorme. Amado! Será? Amado. Dinho. Será que vem o 2? Mas um dos capítulos que me marcaram foi o capítulo 20. Brunão? Conta, eu quero saber. Conte. Me conte. Do lucro à ruína. Falei, Será que eu sei por quê, hein? podia ser ao contrário, né? Da ruína ao lucro, mas não, tá lá.